Bom dia, agronegócio! Dia 4 de março de 2022, sexta-feira, 8 horas, 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, YouTube, também pelo site noticiasagricolas.com.br, que há 25 anos está ao lado do produtor rural. Estamos aqui chegando com as primeiras e principais notícias desta manhã de sexta-feira, com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminando a nossa conversa, direto para as redes sociais, seguir a cooperativa Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Além das notícias, claro, vamos falar dos preços, vamos entender como é que estão os mercados enlouquecidos ainda por conta das questões ligadas ao conflito Rússia e Ucrânia. Lembrando que este conflito entra no seu 9º dia neste 4 de março de 2022. A gente vai te atualizar sobre os conflitos e tudo mais, os mercados completamente voláteis, tudo aquilo que é importante você saber na manhã de hoje vai passar aqui pelo Bom Dia Agronegócio, ok? Então seja bem-vindo, não se esqueça de mandar de onde você fala para nós, mande também o seu nome, seu sobrenome, mande também as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, que nós queremos te ouvir e saber até onde chegam as nossas informações. Você que está nos acompanhando pelo site, pelo noticiasagricolas.com.br, você pode ir direto para o YouTube para mandar suas perguntas ali para nós, tá? Os dois canais, os dois chats estão abertos, a nossa interatividade está aberta, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mande os seus comentários, nós queremos muito ouvir a sua voz também. Vamos começar com a nossa primeira rodada de preços. Soja estava caindo, volta a subir, tem alta de 0,3% agora. O primeiro vencimento, $16,72 por bushel. O milho sobe 3%, $7,70 no primeiro contrato, vai acompanhando as altas do trigo, que passam de 6% novamente. É mais um dia de limite de alta para os preços do trigo, e são $12,09 por bushel no primeiro vencimento. No mais negociado, o contrato spot, que é o contrato março, supera os $13,40 nesta manhã de sexta-feira, senhoras e senhores. É uma loucura total. Quando a gente olha para os derivados de soja, nós temos neste momento altas ainda para o farelo, e o farelo ele tem uma relação próxima com o trigo, então neste momento 1,8% de alta, $461,50 por tonelada curta. Para o óleo de soja já temos uma baixa agressiva de 2%, o que inclusive limita as altas em Chicago ou até mesmo ajuda a pressionar as cotações. Nós tínhamos a soja até o último momento aqui, antes de entrar no Bom Dia Agronegócio, operando em campo negativo. Passou a subir, está acompanhando os mercados vizinhos, trigo e milho, que sobem agressivamente, tá? Bolsa de Nova York. O café opera com estabilidade, o primeiro vencimento, opera em queda. Nós temos $2,22 mais 18 por libra peso, uma queda de 0,3%. O açúcar, este sim, opera estável, com uma pequena alta de 0,05%, para valer no primeiro contrato 18 mais 94 por libra peso. O algodão cai 0,7% e tem alta de $1,18 mais 94 por libra, uma baixa de 0,7%. E aí a gente vai começar a olhar para as commodities não agrícolas. E claro, vamos começar com a mãe de todas as commodities, o petróleo, que tem para o WTI uma alta de 1,8%, $109,50 por barril neste momento. E dando uma olhadinha no Brent, a gente vai ver $112 e uma alta de 1,4% para o Brent neste momento, tá? O gás natural continua subindo, nesse momento 2,5%, o ouro sobe 0,7%, a prata 0,4%, o cobre 1,05%, dia de alta novamente para todas as principais commodities agrícolas. Os índices acionários nesse momento caem e caem agressivamente, desde que nós temos ali notícias dando conta do agravamento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Ontem, as delegações dos dois países voltaram a se reunir, voltaram a estar juntas para tentar
ali uma negociação efetiva para tentar um acordo e, claro, um cessar-fogo. Não aconteceu, inclusive foi muito rápido, né, a reunião, logo nós tivemos notícias de que estavam juntos, logo tivemos a notícia de que não chegaram a um consenso, e isso trouxe essa preocupação. Na sequência, o que nós vimos foi, no final do dia já, aquele ataque a uma usina nuclear na Ucrânia, que é uma das maiores da Europa, causando completo terror, né? E uma possibilidade de, caso houvessem explosões, elas poderiam ser os resultados, os prejuízos poderiam ser piores, mais agressivos do que as causadas pela usina de Chernobyl, né? Que é um dos piores acidentes radioativos que se tem história. Esta poderia ter né, a situação poderia ser ainda mais trágica. Na manhã já dessa sexta-feira, a gente já começa a ver os desdobramentos desse ataque, né? Então, um desses desdobramentos é o próprio mercado de trigo, que na reabertura dos negócios estava completamente descontrolado. O primeiro vencimento, que agora está subindo 51 pontos, subia mais de 200 pontos, tá? O mercado vai ampliando esses limites de alta para o spot, dada essa condição. Agora são 51 pontos de alta, o maio para o março, 13 dólares e 40, o maio e o julho operam travados no limite de alta, 75 pontos, e o setembro sobe 57 pontos e meio para valer 10 dólares e 88. Então perceba, né? Um dos principais desdobramentos continua sendo para o mercado de trigo. Na sequência, nós tivemos algumas notícias importantes, que é aquilo que eu vou dividir com vocês, para a gente começar então a entender o mercado na sequência. Vá mandando as suas perguntas, vá mandando os seus comentários, que a gente quer te ouvir, tá? A gente quer saber o que você quer saber sobre todo esse conflito, sobre essa guerra e tudo mais. Então, o seu Adonira pedindo aqui pra gente falar de milho, vamos falar de milho, que ontem passou os R$101 na B3, hein? Vamos falar sobre isso com certeza. Bom, algumas notícias então pra gente começar o dia, tá? A primeira delas, que é bastante importante a gente dividir com vocês. Rússia culpa sabotadores ucranianos por ataque à usina nuclear. Olha só. O Ministério da Defesa da Rússia culpou nesta sexta-feira sabotadores ucranianos por um ataque no local onde fica a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, chamando-o de monstruosa provocação. A Ucrânia disse que as forças russas atacaram a usina nas primeiras horas de sexta-feira, na madrugada, incendiando uma instalação de treinamento adjacente de 5 andares em um incidente que provocou a condenação internacional de Moscou 8 dias depois de sua invasão da Ucrânia. A Reuters não pôde verificar independentemente nem o relato russo e nem o relato ucraniano do incidente. Um porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que a usina nuclear estava operando normalmente e que a área estava sob controle russo desde 28 de fevereiro. Não podemos esquecer que Chernobyl já está no comando da Rússia, a Rússia já dominou ali a área da usina nuclear desativada de Chernobyl, então estamos acompanhando, tá? Uma outra situação importante, o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, né, eles tiveram um telefonema também nesta quinta-feira e concordaram com a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia. Essa informação partiu de uma nota do governo do Reino Unido e diz o seguinte: os líderes concordam com a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz tem que prevalecer. Então, o presidente Jair Bolsonaro e Boris Johnson se falaram ontem, né, e chegaram a essa situação. Segundo a nota ainda do governo britânico, o premier Boris Johnson disse ainda que o Brasil foi, abre aspas, um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e sua voz foi novamente crucial neste momento de crise. Na véspera, o Brasil votou a favor de uma resolução da ONU que repreendeu a invasão russa da Ucrânia e que cobra de Moscou a imediata retirada de todas as suas forças do país vizinho. Então, as primeiras notícias desta manhã de sexta-feira, senhoras e senhores. Outra informação importante: não há danos em reatores de usina nuclear ucraniana de Zaporozhia, tá? Essas são informações que partem
da agência da ONU, e essas são as últimas informações que nós temos em torno do conflito. O conflito continua acontecendo, ele continua se agravando, a resistência ucraniana continua muito forte, bem como continua forte também o avanço das tropas russas. Então, não chegam a um acordo, as coisas vão acontecendo. Nos últimos dias do Bom Dia Agro, nós inclusive fizemos um outro estúdio para trazer um aspecto mais visual do que está acontecendo, e vocês puderam perceber que a capital Kiev já está bastante destruída, não na sua totalidade, mas nas principais regiões. Cidades importantes como Kharkiv, Kherson, na Ucrânia, também estão bastante comprometidas, fora ali toda a região do leste da Ucrânia, daquelas duas regiões identificadas como separatistas, né, pelo presidente Vladimir Putin, por onde começou a invasão russa ao território ucraniano, Donetsk e Luhansk, que tem ali, talvez, né, os impactos mais profundos dessa guerra até esse momento, né. Então, ontem, um ataque aéreo, ou na manhã de hoje, eles estão 6 horas para frente, né, não podemos esquecer. Matou 33 pessoas de uma vez, né? Aquele ataque à torre de um canal de TV ucraniano matou outras 5 pessoas, fora todos os militares que já morreram em confronto e os civis que foram atingidos por essa guerra, né, descomedida. Então, vamos acompanhar, tá? Vamos desdobrar os mercados agora? Eu vou começar com o trigo, porque naturalmente é o mercado que mais chama atenção neste momento, e a gente está acompanhando essa situação, tá? Eu vou respondendo todos esses comentários que vocês estão nos mandando por aqui, tá? Continuem mandando. Já já a Letícia Guimarães estará conosco para colher todos esses comentários e mandando aqui para a gente também, para que a gente possa ir atendendo a demanda de vocês. Vamos começar com o trigo. Como eu falei, agora a gente tem 51 pontos de alta para o março, 57,5 para o setembro, o março com 13 dólares e 40 cents, já superando a máxima deste mercado, que é 12 dólares e 75. Ontem fechou em 12,21, começou a subir, bateu 12,89, 12,90, 13, 13,40. Tá? Esse é o mercado spot, é o que tá o vencimento do mercado que reflete o agora, o que está acontecendo nesse momento, né? Mas os demais contratos, o maio e o julho, estão ali travados no limite de alta, como eu falei, 75 pontos de ganho, o maio valendo 12,9, o julho 11 dólares e 91. O mercado do trigo continua refletindo o agravamento da guerra Rússia e Ucrânia. A gente está falando de dois países importantíssimos neste mercado, uma região que tem muito trigo para exportar e a necessidade que haverá de se deslocar a demanda. O trigo que se comercializaria na Rússia e na Ucrânia vai ter que ser comercializado em outras origens. Quais são as principais origens fornecedoras de trigo para o mundo agora? Estados Unidos, Argentina, Austrália, França, tá? E alguns outros países da União Europeia. Mas esses 4 são os que têm volume suficiente para atender esta demanda agora se deslocando para outras origens. E é por isso que imediatamente as cotações sobem nas bolsas norte-americanas e na bolsa europeia, né? Na Euronext, lá em Paris, o preço também vem registrando recordes históricos. Então, essa necessidade que os compradores têm de garantir a sua oferta e um agressivo interrompimento do abastecimento de trigo vindo dali da região do Mar Negro, né, saindo do mercado Rússia e Ucrânia e tendo já as incertezas todas sobre a sua próxima temporada, porque Rússia e Ucrânia estão com o seu trigo plantado em desenvolvimento. Uma grande possibilidade de eles não conseguirem colher este produto. E a Rússia, caso consiga colher, uma vez que a guerra não está acontecendo em seu território, mas no território ucraniano, na Ucrânia é quase 100% de certeza que não vai dar para colher, inclusive uma boa parte da produção de trigo está concentrada ali no leste da Ucrânia, nas regiões ali de Donetsk e Luhansk, que são regiões bastante afetadas pelo conflito. Nós temos uma boa concentração da produção de trigo. E no caso da Rússia, uma boa concentração no oeste do país, que é a região que faz fronteira com a Ucrânia e onde há ainda muitas tropas ali colocadas. Então, provavelmente, a Rússia não vai conseguir colher, a Ucrânia quase certeza de que não consegue colher, e haverá também toda a dificuldade logística e de comercialização para se dar sequência aos negócios.
Um ponto levantado pelo analista de mercado Elcio Bento, da Safras e Mercado. Ô, Carla, mesmo que a Rússia consiga colher, os russos irão querer, né, quererão vender o seu trigo para outros países ou vão garantir o seu abastecimento interno caso o conflito esteja em andamento e eles ainda estejam isolados comercialmente pelas sanções, embora as sanções ainda não atinjam alimentos, né? Será que eles vão querer vender o seu trigo para outros países? Ou será que outros países irão querer comprar trigo da Rússia ou vão fazer uma espécie de represália apesar das sanções ainda não atingirem os alimentos? Fora que toda a região ali, Mar Negro, Mar de Azov, é uma zona de guerra, são os principais canais de escoamento deste produto e de outros, como os nossos fertilizantes, que são a bola da vez nas discussões, além do trigo. Então a gente está falando de uma condição completamente de interrupção, né, desses canais de fornecimento. A Ucrânia permanecem fechados os seus 18 portos, principalmente o porto de Odessa, que é o maior do país, fechado desde o primeiro dia da guerra, então não saem também os produtos por ali. Esses canais de escoamento fechados interrompem esse abastecimento, o mercado para cima, porque a demanda está olhando para as outras origens. Carla, e eu com isso, como é que ficam os preços aqui no Brasil? Primeira coisa, os preços têm que continuar subindo nas bolsas americanas. Isso é um ponto positivo para a formação do preço aqui no Brasil, já que o Brasil não é tomador ou formador de preço, dada a sua posição como importador de trigo, né? Mas já há muitos compradores olhando para o nosso trigo, dada essa pouca disponibilidade com Rússia e Ucrânia fora do mercado. Então, bolsas subindo, está acontecendo. Segundo degrau que precisamos subir para o trigo se refletir em preços mais altos aqui no Brasil. A continuidade de altas dos preços na Argentina já está acontecendo. O mercado da Argentina, ele vinha num movimento contrário dos demais mercados. Por quê? A Argentina teve uma safra recorde de trigo na sua última temporada. Isso fez com que as cotações estivessem mais estagnadas e até testando um pouco de baixa. Mas diante do quadro atual, nós vimos os preços do trigo saltarem na Argentina cerca de $85 por tonelada, tá? E essa puxada dos preços do trigo na Argentina, ela melhora a nossa paridade de exportação, mexe com a nossa competitividade e os preços aqui no Brasil estão subindo. Os negócios ainda estão, de certa forma, mais contidos, mais travados, mas estão acontecendo. Nominalmente, ou seja, pedidos de preços, o vendedor falando vendo a tanto, mas sem efetivar o negócio, porque nesse momento não há um grande interesse de compra por parte, inclusive, dos moinhos do Brasil que estão abastecidos e estão de olho nessa intensa volatilidade e movimentação agressiva das cotações. Então, há esse interesse de compras mais contido neste momento. Nós vamos ver um mercado mais contido. Agora, os indicativos e os negócios que acontecem, eles já acontecem em patamares historicamente altos para os preços do trigo aqui no Brasil, tá? Isso já é líquido e certo. A gente está vendo até vendedores afirmando que entregam o seu trigo ali na casa de R$2.000 por tonelada, que foi uma situação já adiantada para o Notícias Agrícolas pela Debaco Corretora, né? Na pessoa da Rita Debaco, uma das suas diretoras. Então, nós temos este quadro para o mercado do trigo neste momento. Temos bom potencial para os nossos preços, segundo não só o Elcio, não só a Rita, mas também o Jonathan Pinheiro, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex para trigo. Os três afirmam há espaço para os preços continuarem subindo no Brasil, o que inclusive pode motivar um aumento de área na próxima safra para o trigo. Tá? Então, este é o quadro do mercado do trigo, que tem muito potencial para continuar subindo também no mercado internacional, por todas essas condições que eu já falei. E ontem o Citigroup, Banco Internacional, falou da possibilidade dos preços do trigo alcançarem até $14 mais nas bolsas norte-americanas, tá? Então, há todo esse quadro, há todo esse cenário e a gente vai monitorando tudo isso muito de perto, ok?
Então, esse é o mercado do trigo, senhoras e senhores, que nesse momento segue travado no limite de alta, tá? Deixa eu checar aqui os nossos comentários, porque aí assim a gente consegue ir, né, respondendo vocês todos por aqui e trazendo esse quadro e já comentando também os mercados que vocês querem mais saber. O trigo em alta, me pergunta o Cássio, pode puxar o milho? Não só pode, como está puxando, tá, Cássio? Vou abrir aqui a Bolsa de Chicago. Nesse momento, são mais de 23 pontos de alta nos principais vencimentos, todos os contratos acima dos 7 dólares por bushel, à exceção do setembro, que tem 6 dólares e 55, mas o março e o maio operam com 7 dólares e 71, o julho com 7 dólares e 27. Ontem, os preços na B3 explodiram, acompanhando a recente explosão também na Bolsa de Chicago. Então a B3 acompanhou o mercado futuro norte-americano para o milho, voltou a subir agressivamente, os preços inclusive superaram os R$ 101 por saca, foi um dos nossos destaques no final do dia ontem nos fechamentos de mercado. Então, atenção, porque sim, os preços do milho vão sim ser motivados, além de outros fatores, pelo trigo. Um outro fator importante ainda relacionado às questões do conflito. Na medida em que nós temos o mercado de Rússia e Ucrânia fechados, nós temos uma demanda maior pelos milhos norte-americano e brasileiro. Então, nós vamos ver os compradores olhando também para o milho brasileiro. Nós devemos voltar aí, né, para a vitrine deste mercado, e isso vai ajudar, inclusive, a nos trazer patamares pelo menos sustentados, né? Nós devemos ter um suporte importante para as cotações de milho aqui no Brasil. Isso é tão importante que acontece num momento onde poderia haver certa pressão para o mercado, uma vez que está em andamento a colheita da safra de verão, embora quebrada, a oferta nova está chegando ao mercado, e de outro lado nós temos também o plantio da segunda safra, que hoje é a principal safra para o Brasil. Então nós teríamos estes dois fatores de pressão que chegam a se chocar com essas informações do conflito, e nós temos, portanto, mais essa condição para acompanhar, para monitorar. Por enquanto, os preços, não só no mercado futuro, mas os preços no mercado interno, mercado físico, mercado de portos, seguem elevados. Os portos dão chances de preços acima dos R$ 90, e há locais no mercado físico já pagando novamente perto de R$ 100 por saca. Então, todos os preços de milho seguem aí em patamares bastante sustentados. Vamos ver se a gente já tem a B3 para dividir com vocês os primeiros negócios dessa sexta-feira, né? Mercado me parece que abre o dia em alta, ganhos um pouco mais tímidos naturalmente do que os de ontem. O março tem R$ 100,60 por saca, uma pequena alta de 0,01%. O maio, R$ 101,76, 0,2% de alta. O julho, R$ 96,35 por saca, subindo 0,2%. E o setembro, R$ 95,94, uma alta agora de 0,15%. Vamos atualizando essas informações, tá? O que acontece na sequência, né? Nós podemos ver uma necessidade do mercado se ajustar à chegada da segunda safra. Aí sim poderia trazer uma certa preocupação, poderia trazer uma mudança, né, para essa condição da pressão que chega com a oferta da safrinha. Vai acontecer? Pode acontecer. Segundo o Vlamir Brandalize, segundo os analistas de mercado, nós não temos ainda nenhuma condição que force ou que sinalize essa situação de problemas climáticos que possam ameaçar a safrinha e provocar uma quebra muito agressiva. Pode acontecer, Carla Mendes, tudo pode acontecer. Então a gente vai ter que monitorar, tá? Mas nesse momento, pelo menos até abril, maio, segundo os especialistas, o mercado tem essa condição bastante clara aí de suporte, tá? E a gente vai te atualizando de tudo sempre por aqui, ok? Eu quero dividir com vocês uma notícia. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Eu vou só
abrir esse material e a gente, na sequência, vai trazendo ele para vocês, tá certo? Vou colocar aqui algumas informações no ar e aí a gente já volta a comentar. Eu quero já trazer novos alertas para cafeicultura que foram levantadas inclusive pela ABIC, com exclusividade ao Notícias Agrícolas, pela associação, né, a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, sobre o nível de impureza subindo nos cafés que chegam aos supermercados. Já a gente vai falar sobre isso, matéria de Virgínia Alves, exclusiva ao Notícias Agrícolas, com todas as orientações e tudo que está sendo feito para mitigar os efeitos dessas práticas, tá? Vamos tratar disso já, é matéria exclusiva do nosso site, ok? Vamos só concluir, antes da gente passar para o café, vamos concluir as informações sobre o mercado de grãos, né? O mercado vinha caindo, o mercado da soja, nessa manhã de segunda-feira, não, de sexta-feira, e nós tínhamos ali uma certa pressão que vem do óleo de soja, o óleo de soja caindo mais de 2%, dadas as informações que chegam de novo sobre aquela novela dos biocombustíveis lá nos Estados Unidos, e isso vem pressionando, então, o óleo de soja nesta manhã de sexta-feira, até porque o petróleo continua subindo, dá suporte ao óleo, mas as informações sobre os biocombustíveis por lá ajudam a pesar um pouquinho sobre as cotações do derivado de soja lá no mercado futuro norte-americano, agora, inclusive, diminuindo um pouquinho a baixa, 1,9%, perdia mais de 2%, então esse era um fator que ajudava a pressionar ali os grãos. No entanto, a intensificação das altas de milho e trigo acabam puxando a soja na carona. Então vai a soja acompanhando milho, trigo e o farelo, que intensifica, vai na contramão do óleo, intensifica suas altas e agora sobe mais de 2%. Nesse momento, nós temos altas que variam de 4,5 a 6 pontos nos principais contratos, o março com 16 dólares e 84 centos, o maio 16 dólares e 73, o julho 16 dólares e 39, o agosto com 15 dólares e 83 centos por bushel, tá? Então, estes são os preços da soja nesta manhã de sexta-feira e vou começar a responder aqui algumas perguntas importantes que nós recebemos, né? Como, por exemplo, bom dia, o Cássio. Com o aumento da área de soja nos Estados Unidos, pode pressionar os preços aqui? Cássio, pode pressionar os preços aqui, à medida em que houver uma pressão em Chicago. Se esse aumento de área for efetivado, né, ele pode exercer certa pressão sobre os preços. Mas esse aumento de área que foi projetado pelo USDA, foi estimado inicialmente pelo USDA no seu fórum, né, no seu Outlook Fórum, no final de fevereiro, ele veio menor do que o esperado pelo mercado e também é uma primeira perspectiva, né? Nós vamos ter que olhar para o comportamento dos preços neste momento e saber se isso vai acontecer, se essa área de soja vai ser realmente maior na nova safra dos Estados Unidos. E se o mercado vai precificar isso muito para baixo, porque os fundamentos já conhecidos são muito fortes, né? Essa tendência de alta para o mercado da soja, ela é muito forte e o preço precisa continuar alto para incentivar esse aumento de área, esse aumento de oferta no mundo, porque a relação de oferta e demanda do mercado de soja está muito desequilibrada. Então, esse desequilíbrio precisa encontrar um caminho para chegar, né, novamente numa equalização, oferta e demanda, e o preço alto, que tem em partes a sua função de racionar a demanda, tem que dar o sinal certo para o produtor, ó, pode produzir porque tem demanda para o seu produto. Então, a gente vai ter que entender como é que o mercado vai absorver isso diante de uma safra muito menor na América do Sul para a temporada 2021-22, a dificuldade com os fertilizantes que teremos para a próxima safra brasileira, enfim, um pouco de cada coisa, tá? Então vamos ver o mercado andar numa corda bamba até que a gente entenda qual vai ser o real tamanho da área norte-americana e como é que isso vai ser efetivamente precificado pelo mercado, tá? É importante a gente ter essa pontuação. Nós recebemos aqui... o Edinaldo, eu já chego até a sua pergunta, viu? Obrigada por ela.
O Herman Santos. O que vai acontecer com o preço do milho? Convém fechar contrato agora ou pagar para ver o preço na safra em maio? Olha, Herman, não acho que vale pagar para ver nada, tá? Eu acho que é o seguinte: você quer segurar sua venda até maio? Faça uma operação estruturada. Procure um profissional da tua confiança e diz o seguinte: eu quero esperar até maio, como é que eu posso me proteger? Garantindo esse preço que eu tenho hoje, mas se o mercado subir, eu posso participar da alta, se o mercado cair, estou protegido da baixa e tenho o meu preço garantido. Então, acho que é o seguinte: claro que um mercado como esse nos instiga, né, nos estimula a especular, mas especule com consciência, comercialização consciente. Quer segurar um pouco do seu produto? Faça isso, mas protegido, né? O que é mercado de hedge, mercado de opção, veja o que é melhor para você, mas tenha ao seu lado um profissional de confiança que vai te dizer: Herman, vamos travar X% da sua safra, outro X% em outro contrato, vamos travar o câmbio, vamos travar B3, vamos fazer uma operação estruturada para, se o mercado cair, seu preço está mantido. Se o mercado subir, você não exerce, participa da alta e corre para o abraço. Não dá para pagar para ver mais nada, tá? Pague para ter essa operação estruturada de comercialização. É esse investimento que você tem que fazer, tá? Pessoal nos mandando bom dia, agradeço pela gentileza de todos. O Wesley me pergunta: a soja vai chegar aos R$200 para o produtor? Wesley, os portos ontem testaram preços de R$205 a R$210. Naturalmente vai liquidar no interior a menos do que isso. Só que, para que os R$200 sejam alcançados para o produtor, nós teríamos que ver o câmbio se mexer um pouco mais e talvez subir um pouco mais. Precisamos ver como é que vão ficar as questões dos prêmios, mas um outro ponto que te tira os R$200, meu amigo, é a questão logística. Os fretes rodoviários, assim como os marítimos, estão em patamares bem mais altos do que os da última temporada. E isso tira o potencial dos R$200 para o produtor. Essa questão dos fretes rodoviários, e toda a despesa logística de uma forma geral, né? Ela vai tirar um pouquinho do potencial da alta muito agressiva dos preços aí no interior para o produtor, né? Pago ao produtor. Então, tem que colocar isso na tua conta. Tá na hora de fazer o teu preço, o teu alvo e também, como eu acabei de falar para o Herman, essa operação estruturada do mercado, tá? Participar do mercado de forma que o seu alvo seja alcançado, mas caso ele não seja, você esteja protegido. Então, entenda o que isso quer dizer, né? O que quer dizer? Precisa chegar aos R$200, tá? Por quê? Para quê? Né? Qual é o teu objetivo quando a soja chegar aos R$200 para o produtor? É isso que precisa entrar na conta, é isso que vocês precisam colocar também como, né, como mais um fator de atenção, ok? O Júnior também estava nos pedindo informações sobre o mercado da soja, tá aí, Júnior e amigos, né? E lembrando, hein, os prêmios muito altos. A gente está falando para o contrato março-abril, $1,45 por bushel acima de Chicago, então uma soja que já supera largamente os $17 por bushel. O junho tem $1,35, maio $1,40. Essa é a pedida do comprador. Se a gente for ver, o vendedor está pedindo um prêmio mais alto do que esse. Nós quebramos agressivamente a nossa safra, então os negócios também, embora essa semana tenha sido uma semana mais curta e bastante agitada para os mercados de soja, no Brasil todo, portos, como eu falei ontem, testando até R$205, R$210, a gente está falando de negócios ainda um pouco mais contidos, um pouco mais tímidos, dada essa reticência do produtor diante quanto eu vou colher, quanto é que o dólar vai subir ou vai cair, como é que vai ficar essa volatilidade de Chicago, estava caindo, agora está subindo, já volta a despencar, uma loucura só. Então, isso traz incerteza ao produtor e ele fica mais contido nos seus negócios. Claro que tem produtor que precisa fazer caixa, né? Tem uma necessidade de capitalização, vai fazer algumas vendas e não vai vender mal, né, senhores? Não vai vender mal, por mais que o preço possa subir um pouco mais, quem vender agora não vai vender mal. Mas, olha só, eu não tenho essa competência para dizer para vocês vendam ou não vendam.
tá? O meu papel aqui é dizer para vocês como é que o mercado está se comportando, para você ir no seu profissional de comercialização, e você precisa ter um, tá? Você não tem um engenheiro agrônomo para te dizer qual a profundidade que você vai plantar a semente, como é que você vai fazer sua adubação, sua pulverização e tudo mais. Não é cada milímetro controlado, a sua comercialização, cada centavo tem que ser controlada e pensada, tá? Então, eu tô te dando um panorama do mercado e dizendo a volatilidade vai continuar, as oportunidades vão aparecer, tenha uma comercialização consciente. É isso que eu tô te falando, tá? Busque um profissional de confiança e, ó, você quer saber como achar esse profissional? Vou te falar. Vai lá no nosso menu, vídeos, soja. Clicou ali, senhoras e senhores, todos os nomes que estão ali são grandes conhecedores desse mercado e vão te trazer um plano comercial excelente, isso eu posso garantir, tá? Então, essa orientação eu posso dar para vocês. Essa orientação é, na verdade, a única que eu posso dar para vocês, né? Não é meu papel orientá-los ou tampouco sugerir qualquer estratégia de comercialização, só recomendar que ela seja bastante eficiente e bastante personalizada para a sua gestão. Isso também é muito importante, tá? Acho que dessa forma eu respondi todo mundo. Bom dia. E a ATR Carla me pergunta a Lilica. Lilica, por favor, fale um pouquinho mais. Não entendi exatamente sobre o que você quer saber, mas você me dizendo aqui, eu já te trago as informações que eu tiver. Não sei se estamos falando aqui do ATR do açúcar, ou enfim, o que você precisa saber, me pergunta que eu te respondo, tá? Se eu tiver essa resposta aqui, senão eu mando para os nossos especialistas. O Wesley Pereira falando de Palminópolis, no Goiás, conosco, com chuva, coisa boa. Bom, se bem que vocês estão colhendo, né? Mas tomara que seja bom para a segunda safra de milho. Dona Neuza, bom dia, hein? Ó o cafezinho. A Ju Freitas, de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Temos conosco também Larissa, acompanho de Alta Floresta, no Mato Grosso. O pessoal do Sicredi Cooperação, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em Pouso Redondo, Santa Catarina. Bom dia, pessoal do Sicredi, obrigada pela audiência. O Júnior fala de Mamborê, no Paraná. O Bruno Cabral, de Imperatriz, no Maranhão. A Bárbara nos mandando bom dia. Bom dia, Bárbara. Enfim, acho que respondi a todos, né? Agradeço demais pela gentileza sempre que vocês têm comigo. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos nossos comentários no YouTube. Cláudio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Bom dia. O Adoniran Castro, sempre conosco, de Maringá, no Paraná. Pediu as informações do milho. Já entreguei hoje o milho para vocês. Muito detalhado. Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho, já chegou para trazer para você as informações do mercado do milho e também as informações das realidades da safra. Ou seja, o Guilherme está visitando aí nos principais locais, né, de produção do Brasil para te trazer informações detalhadas sobre como estamos concluindo a safra de soja, como estamos concluindo a safra de verão de milho, como está o plantio da segunda safra e por aí adiante. O Tiago Farias. Bom dia, mercado de café em baixa e não há vendedores. Podemos esperar uma baixa ainda maior com o começo da safra em abril, maio? Caratinga, Minas Gerais. Vamos começar a falar então sobre o mercado de café, tá? Bom, deixa eu só passar aqui o restante dos comentários. Vamos lá, ó. O Danilo Padovani. Bom dia, Carla. Esse impasse faz todas as commodities subirem. Todas, né, Danilo? Agrícolas, metálicas, energéticas, tá tudo lá para cima. E claro que isso vai continuar puxando também os preços dos fertilizantes. Sobem as commodities, os fertilizantes vão acompanhar, tá? Porque isso é sinal de maior demanda. O Adoniran Castro. Carla, tá plantado tem 28 dias, o milho, né? No Paraná? Imagino que sim. Douglas Barbosa. Não sei se já falou, mas como fica o preço no Brasil em relação a soja e óleo de soja? Olha só, boa pergunta, Douglas. Inclusive, os preços do óleo de soja também estão altos aqui no Brasil. Essa queda em Chicago hoje de 2% é que eu vou apurar aí nas próximas horas. Vai ser notícia no Notícias Agrícolas, o mercado de óleos vegetais
nessa sexta-feira, mas os preços estavam altos, inclusive para exportação, com prêmio lá em cima, tá? Então, os preços da soja seguem bastante elevados aqui no Brasil e vão acompanhando toda essa loucura que está no mercado internacional, tá? Eu já falei bastante sobre a soja. Para você que está no YouTube, você pode voltar um pouquinho aqui, no player, as informações do mercado, as informações do vídeo, e você vai ver que ali, depois de uma passada pelo trigo, pelo milho, eu já fiz um comentário geral ali sobre o mercado da soja. Ou, se você quiser continuar acompanhando ao vivo, já a íntegra vai estar disponível para você no YouTube, aí você pode ver com mais calma e mais tranquilidade. Agora, começando a responder as informações aqui do café e o comentário do Thiago Farias, né? Falando sobre essas baixas aí que nós tivemos nos preços do café. Desde o início da guerra até agora, os preços do café já caíram agressivamente, cerca de 9%, segundo pôde apurar também a Virgínia Alves, nossa especialista em café aqui no Notícias Agrícolas, né? O que nós temos para o café nesse momento? Uma preocupação muito forte com a demanda, né? Essa preocupação com o consumo podendo cair em tempos de guerra traz essa pressão sobre as cotações. Em contrapartida, nós temos fundamentos altistas bastante sólidos, bastante claros para o mercado e que continuam a ser precificados. Então, nós temos aí um mercado que está buscando o seu equilíbrio, o seu balanço, mas de um lado tem essa preocupação com a demanda, de outro tem esse suporte vindo dos fundamentos. O ponto de atenção: a Rússia é importante consumidor de café solúvel. Isso precisa ter atenção, tá? Porque essa demanda pode ficar agressivamente menor diante desse cenário. Não se esqueçam, toda essa questão do conflito, toda essa situação de incerteza que o mercado passa, ela traz uma dificuldade logística que para o café já era muito séria, ela pode se agravar, está se agravando a cada dia que passa. Navios cargueiros já foram bombardeados ali na região do Mar Negro, do Mar de Azov, os armadores dizendo: não vou atracar o meu navio na Rússia, no porto da Rússia, no porto da Ucrânia, esquece. Então tudo isso agrava a questão logística que para o café já era muito séria, tá? Então tem essa preocupação toda. Isso vai ajudando a pressionar as cotações de um lado e trazendo suporte de outro. Aí o Thiago me pergunta se com a chegada da nova safra nós vamos ter uma pressão sobre os preços. Thiago, pode acontecer, como sazonal e tradicionalmente acontece, sempre que uma oferta, isso vale para café, soja, milho, trigo, uma oferta chega ao mercado, nós podemos ter uma pressão pontual, mas se os fundamentos assim se mantiverem, isso deve ser pontual. Até porque a safra brasileira 22 de café não deverá ter o tamanho que a Conab imagina que ela tenha, né? As consultorias privadas, os cafeicultores, as associações de classe já apontam uma safra menor, dados os problemas climáticos que foram sofridos pelo nosso parque cafeeiro nos últimos anos, e há problemas com safras também em outros importantes países produtores. Eu vou destacar aqui uma informação que nós demos essa semana sobre a Colômbia. Laninha favorece excesso de chuva e Colômbia tem queda de 16% na produção de arábica em fevereiro. Então, as questões climáticas, elas não pegaram tão somente o Brasil, elas comprometeram Colômbia, Honduras, Vietnã, e mais países que agora não vou me lembrar aqui de cabeça, tá? Então, mercado de café está num quadro fundamental completamente forte, sólido para as altas, mas vai olhar para os desdobramentos da guerra impactando neste mercado. Um ponto de atenção, tá? Em 8 dias de guerra, a café recua mais de 2.300 pontos, com um cenário de incerteza no consumo e volta ao patamar de R$ 1.300 no Brasil. Ontem essa foi a manchete da Virgínia, tá? Olha só, de acordo com a análise de Fernando Maximiliano, da Stonex Brasil, a grande incerteza do mercado continua sendo o consumo de café. O levantamento da consultoria mostra que os números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vocês já conhecem, indicaram que no ciclo 2021 o consumo de café na Rússia foi de 4,1 milhões de sacas. A Ucrânia, 1,2 milhões. São 5 milhões de sacas em jogo, né?
contabilizando o consumo russo e ucraniano. O volume, de acordo com o analista, é expressivo e a grande pergunta que fica no mercado é: quanto tempo essa crise vai durar? Qual o impasse que isso pode trazer para o café, fora todos que nós já temos, né? Então, é essa pergunta que aos poucos o mercado vai se fazendo e vai respondendo, porque neste momento, senhoras e senhores, para café, trigo, soja, milho, sorgo, limão, qualquer mercado, há muito mais perguntas do que respostas. Os custos de produção para todas as culturas serão mais altos. Nós já temos aí as tradings pedindo pagamento antecipado para negociar café com a Rússia. Vou ver se eu acho. Aqui, ó. Traders de café buscam pagamento antecipado em novos negócios com a Rússia. Mais perguntas do que respostas, tá? E pelo amor de Deus, tenham muita atenção às fake news. Essa semana, duas agitaram o mercado de fertilizantes e trouxeram grandes prejuízos, grande preocupação, e isso não é bom, tá? Pelo amor de Deus, tenham atenção a isso. Vou então dividir essa informação com vocês que eu falei sobre a questão aí do café. Eu vou até pedir para a nossa equipe manter essa notícia em destaque na nossa página inicial, lá no destaque 2, tá? Vou pedir para a Letícia que está nos acompanhando por aqui, vou mandar o link para ela, dividir com vocês na tela essa matéria exclusiva da Virgínia e vou pedir para a nossa equipe manter ela em destaque na nossa página inicial, tá certo? Que é o seguinte, esta matéria da Virgínia que diz para nós assim: com crise que vai do campo à xícara, a BIC vê nível de impureza subir, intensifica fiscalização e traz novo alerta ao setor cafeeiro. Prática irregular prejudica todos os elos da cadeia e pode afetar o consumo de café nos próximos 5 anos no mercado interno. Olha só, o lead, né, como a gente fala no jornalismo, são 5 perguntas que a gente responde nesse abre de matéria, tá? Quem, quando, como, onde, por quê. É aquelas 5 coisas que você precisa saber para seguir com a sua leitura, tá? O acompanhamento de qualidade do café brasileiro na gôndola do supermercado, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, mostrou que depois que a crise cafeira passou a atingir todos os elos do setor, do campo à xícara, o nível de impureza do café em algumas marcas estão ultrapassando o limite permitido. Ou seja, a associação passou a ver mais marcas entregando café com algum outro tipo de produto na composição pelo Brasil. A ação pode trazer redução do consumo de café nos próximos 5 anos e por isso a BIC traz um novo alerta para o setor. Inclusive, a própria BIC está promovendo uma ação junto aos supermercados para que eles não mais adquiram esses produtos que têm o selo da BIC, mas não têm os parâmetros e padrões de qualidade ali determinados, tá? Então, é uma informação bastante importante. Olha só, o nível de impureza no café permitido no mercado é de até 1%, mas de acordo com a BIC, nos últimos meses o monitoramento, que é feito por amostragem, apontou para cafés com graus de impureza de até 2,5% e que chegam, em alguns casos pontuais, até 5,8% de impureza. Senhoras e senhores, isso era uma situação vista há muitos anos para trás, né? E já não faz mais parte do mercado brasileiro de café, que é um mercado com status muito elevado. Mesmo o café mais simples que está na gôndola do supermercado, ele é um café de qualidade para atender o consumidor brasileiro, para atender todos os nichos de consumo, não é? Desde do café que vai na cesta básica até os cafés gourmets, os cafés finos, os cafés especiais. Então, há espaço para todos, mas os padrões de qualidade precisam ser seguidos e a gente não pode ultrapassá-los, não é? A gente não pode passar por cima deles tão somente. Então, atenção total a isso, ok? Essa matéria já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou deixar para vocês o link aqui no YouTube e também a Letícia está dividindo com vocês, né, na tela essas informações. Enfim, eu vou pedir para nossa equipe, na verdade, colocar esse link para vocês aqui no YouTube, tá? Bom, enfim, senhoras e senhores, sobre o café, a gente está nesse quadro. Aí o Almeida pergunta para a gente assim, ó, quanto ao café, acreditam que volta a subir?
há uma possibilidade de que sim, o mercado volte a subir. Hoje, as cotações estão, inclusive, trabalhando em campo positivo, se é que já não viraram, né? Porque não dá mais para falar do andamento do mercado, porque a gente fala uma coisa. Olha lá, já tá caindo, gente. Mas já tá caindo e tá caindo feio, hein? O primeiro vencimento tá caindo 6,5%, os demais 0,6%. Nós temos aí ainda patamares acima dos $2,20 por libra peso, mas a recente baixa do dólar frente ao real, inclusive hoje, a moeda americana está valendo R$ 5,05, uma alta de 0,4%. Essa recente baixa do dólar frente ao real fez com que a formação dos indicadores aqui no Brasil sentissem um pouco mais, né? Então, temos essa situação. Enfim, vamos acompanhando, tá? Dizer que vai subir talvez seja precipitado, né? Mas manter patamares importantes, acho que sim, acho que ainda vamos manter. Vamos acompanhar essas incertezas que vão trazendo respostas, né? Na medida em que formos entendendo quanto tempo essa guerra vai durar, que patamares ela vai tomar, que extensão ela vai tomar, como é que fica o pós-guerra quando acontecer, as questões logísticas. Então, há uma série de respostas que a gente vai precisar ter para saber se os preços voltam a subir como vinham subindo agressivamente. Lembrem-se, tá? Ao lado dessas questões geopolíticas, há fundamentos muito, muito fortes para o mercado de café, tá? Segundo a abertura de mercado da Virgínia nessa sexta-feira, o mercado do futuro do café arábica abriu o último pregão da semana, mantendo o cenário de desvalorização, não só na Bolsa de Nova York, mas também Conilon na Bolsa de Londres, tá? A incerteza com o consumo da bebida no leste europeu continua pesando no café, que teve mais de 2 mil pontos de queda desde o início do conflito, tá? Tudo isso já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, senhoras e senhores. Bom, 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos passar aqui pelas nossas notícias. Ministra Tereza Cristina diz ser impossível o Brasil receber fertilizantes da Rússia durante a guerra. Ministra pediu para a gente ter calma para passar por isso. Falou que temos oferta até outubro. A ANDA falou que mais 3 meses de oferta de fertilizante. Então, vamos ter que entender, tá? Vamos ter que entender, porque, né, não sabemos o que pode acontecer, tá? Como eu falei, mais perguntas do que respostas. O mercado de fertilizantes está sem referência de preço, os negócios estão completamente complicados, há produtores correndo para garantir os seus produtos, enfim, atenção, ok? Dólar sobe anti-real com guerra na Ucrânia e dados domésticos no radar. Presidente Jair Bolsonaro diz que a Petrobras poderia reduzir lucro para evitar disparada dos combustíveis. Falou isso ontem e falou ainda que a Petrobras conhece a sua responsabilidade e sugeriu que, diante de um momento de crise, como é o atual, a estatal diminua a sua margem de lucro de forma a evitar uma disparada nos preços dos combustíveis. Tá certo? Ele disse que a Petrobras sabe da sua responsabilidade e o que pode fazer para que os preços dos combustíveis no Brasil não disparem, apesar da alta internacional do petróleo devido à invasão na Ucrânia pela Rússia. Notícia que também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, senhoras e senhores, tá? Bom, 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai aos poucos terminando essa nossa edição de sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Informações sobre o boi gordo, rapidamente, antes da gente terminar, pelo CPEA. Mesmo diante de conflito internacional, preço da arroba segue firme. E ontem nós tivemos uma análise do Thiago Bernardino, do CPEA, bastante interessante. Muitos nos perguntam aqui sobre o mercado de reposição. Olha só que boa informação. Ágio do boi magro sobre o boi gordo é um dos menores dos últimos 6 anos e uma oportunidade para o confinamento, alerta o CPEA. Tá? Então esse vídeo já está disponível, menu vídeos boi. Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, fazendo como sempre análises brilhantes sobre este mercado. Ok? Bom, senhoras e senhores, vamos terminar por aqui, porque muitas notícias ainda estão por vir no Notícias Agrícolas. Nossa programação no YouTube
e no nosso site continua nessa sexta-feira. Foi uma semana completamente intensa e deverão ser assim os próximos dias. O conflito continua e os desdobramentos para as commodities vão seguir acontecendo, tá? Para passar por isso, é aquilo que eu falei, é um mar completamente turbulento. Não dá para ir de bote, suba no seu transatlântico, que é de planejamento estratégico e comercial para sair na frente dos seus concorrentes. Esteja protegido como puder, mitigue os efeitos daquilo que você não pode controlar e bola para frente. Brasil está num momento importantíssimo de oportunidade de entregar oferta de alimentos para o mundo. Numa entrevista que eu fiz essa semana com o professor de geopolítica da ESPM, o professor Leonardo Trevisan, ele falou: o agronegócio está em completa dissonância dos outros setores, está num momento de expansão porque o mundo precisa de mais oferta de alimentos para equilibrar a sua relação com a demanda. Então, para frente, vamos embora, que a gente precisa trabalhar para continuar alimentando as pessoas, levando combustível, levando energia, levando tudo que a gente pode produzir para garantir o nosso abastecimento interno de forma brilhante, como vimos fazendo, e para garantir também a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas mundo afora, que é o que o Brasil faz todos os anos, tá certo? Senhoras e senhores, boa sexta-feira para vocês. A gente continua juntos ali pelo Notícias Agrícolas e também pelo Instagram, @jornalista da soja. Continuem nos acompanhando. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.